Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. No livro Constelação Familiar, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 2, O Educandário Familiar, Joana nos diz que na família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. Dessa forma, a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. A família é escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz. Com a fala de Joana de Ângeles, que nós podemos entender que nós estamos na família, na melhor família que nós poderíamos estar, com as melhores pessoas que nós poderíamos estar, para exercitarmos em nós os verdadeiros sentimentos do amor, seja na condição de pais, filhos, irmãos, todos nós estamos nesse berço sagrado que é a família, para juntos aprendermos uns com os outros, ensinarmos uns aos outros. E o que nós costumamos observar e temos observado de uma forma mais direta agora por conta da pandemia, que muitas famílias acabam estando em desarmonia, em desequilíbrio entre os seus familiares, porque encontram-se mais próximas umas às outras, aproveitando a oportunidade de estar dentro do lar para buscar esse aprendizado uns com os outros. Nós temos observado muitas desavenças, muitas brigas, muitos desentendimentos dentro dos lares, onde dentro dos lares está existindo muita violência, tanto a violência física, a violência emocional e também o uso de drogas, principalmente do álcool. E para que nós possamos buscar a harmonia dentro do nosso lar, uma sugestão é trazer para dentro do nosso lar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um momento onde os membros de uma família, reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, se colocam de corações abertos, de vibrações elevadas, de pensamentos, sentimentos puros, para juntos estar em sintonia com Deus. Mas não é só os espíritas que podem realizar o Evangelho no lar. Qualquer família, de qualquer religião, de qualquer entendimento pode estar realizando o Evangelho no lar. Basta que essa família se proponha a isso, a estudar o Evangelho no lar. Mas e aquela pessoa que mora sozinha e que tem vontade de fazer o Evangelho no lar? Pode fazer também, né? Ela está sozinha, encarnada. Desencarnados terão amigos, terão os amigos benfeitores, terão os espíritos que têm afinidade a essa pessoa, que estará com ela naquele momento do estudo do Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar, ele pode ser realizado tanto em família, quanto apenas uma pessoa da família. Tá? Nada impede, por morar sozinho ou dentro de um lar, apenas uma pessoa também ter o interesse de fazer o Evangelho, as outras pessoas não, de fazer sozinha o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um convite que nós fazemos para que Jesus entre em nosso lar. Quando uma família se propõe a fazer o Evangelho no lar, ela abre as portas do seu lar para que Jesus entre,
para que os amigos benfeitores ali se façam presentes. Então é um momento, o Evangelho, de reflexão, de entendimento, de harmonização para o nosso lar, podendo estar beneficiando as pessoas que ali estão realizando, participando do estudo, mas também estendendo a todos os outros familiares que não se fazem presentes, mas que de uma forma ou de outra receberão também os benefícios do Evangelho do Lar quando nós o realizamos. A realização do Evangelho no lar pode ser comparada a uma grande faxina espiritual. Nós, conforme criamos o hábito, o compromisso de realizar o Evangelho no lar, nós, no dia e horário estabelecidos, nós estamos auxiliando a fazer uma faxina espiritual dentro do nosso lar. E esta faxina, ela vai aos poucos nos transformando ou nos auxiliando na nossa transformação. As brigas vão desaparecendo, os desentendimentos vão diminuindo, a afeição por aquele parente um pouco mais difícil vai tendo um pouco mais de respeito, de consideração, de entendimento por ele. Nós vamos nos conhecendo melhor. Então, os benefícios do Evangelho no lar são maiores do que nós somos capazes de imaginar. Porque todos nós, encarnados, desencarnados, que estão ali dentro do lar, todos nós seremos beneficiados quando decidimos realizar o estudo do Evangelho no lar. O Evangelho no lar, os primeiros encontros foram realizados por Jesus. Quando Jesus se hospedava no lar de uma família, ele, diante da sua sabedoria, ele sempre aproveitava as oportunidades para ensinar. Ele aproveitava para realizar o estudo do Evangelho no lar com aquela família, levando àquele lar o seu ensinamento de amor. E a todos aqueles que ali próximo àquele lar também se achegavam, querendo escutar Jesus. Então, o Evangelho no lar não é nada muito novo, Já vem com Jesus. Jesus já nos ensinava sobre o Evangelho no lar. O que às vezes nós temos algumas dúvidas, as pessoas têm algumas dúvidas, é como realizar o Evangelho no lar. Bem, como eu disse, para realizar o estudo do Evangelho no lar, primeiro, não precisa ser necessariamente espírita. Qualquer pessoa de qualquer religião pode realizar o Evangelho no lar. O que primeiro tem que ter é a vontade, É o desejo de poder fazer esse estudo. Tendo a vontade e conseguindo seguir algumas orientações de como proceder, qualquer pessoa pode realizar o Evangelho. Nós, espíritas, realizamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas as outras religiões, nada impede de que seja estudada a Bíblia ou algum outro livro de interesse, mas que esteja voltado para os ensinamentos de Cristo. É importante a família escolher um dia e hora para a realização do Evangelho no lar. De preferência, um ambiente harmonioso, onde as pessoas possam sentar e estar de uma forma confortável para realizar o estudo. É realizada uma prece inicial e logo após a prece inicial é feita uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos da família podem comentar. Ou, se um não quiser comentar, um ou outro pode ficar à vontade para fazer os comentários. Inclusive os jovens e também as crianças.
Se na constituição familiar um jovem quer fazer a leitura ou quer iniciar com a oração, nada impede que ele comece, até mesmo uma criança, né? Porque o estudo do Evangelho no Lar é essa reunião familiar, é trazer também o jovem, é trazer a criança para participar. Nós não podemos excluí-los achando que é apenas o estudo para os adultos. Não, é para a família. Então, o jovem é muito bem-vindo, a criança é muito bem-vinda ao estudo do Evangelho no Lar. Então, após a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, é feito um comentário sobre o mesmo. O cuidado que nós temos que ter é: a leitura serve para todos os membros da família. Não é o momento ali de ter os apontamentos, tá vendo? No Evangelho fala isso e você faz aquilo. No Evangelho explica isso e você faz tudo ao contrário. Não é esse momento, porque é um momento de estudo, é um momento de comunhão, de reflexão. Se nós tivermos essa postura de ficarmos apontando o dedo para o outro, ao invés de nós trazermos o outro para participar do evangelho, ele vai sentir desinteresse. Falar, não, vou fazer o evangelho no lar para ser criticado, para ser comparado, então vai acabar desistindo do evangelho, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso posicionamento diante da leitura e reflexão do evangelho. Após a leitura do evangelho segundo o Espiritismo, nós também podemos fazer a leitura de algum outro trecho, de algum outro livro também espírita, para complementar a reflexão da noite, fazendo os comentários, né? Sempre de uma forma espontânea, de uma forma tranquila, sem impor nada a ninguém. E tendo sempre em mente que é um momento em que a família está reunida. Então, é um momento de interação, de conhecimento, de até mesmo de conhecer melhor aquele próximo que está ali conosco sentado para o estudo. Após as leituras realizadas, nós podemos estar fazendo uso da água fluidificada, que eu acabei me esquecendo, mas quando a família se propõe no dia e hora de fazer o evangelho, antes de começar o estudo, de colocar uma jarra com água para que essa água possa ser fluidificada. E ao encerramento, fazer uso dessa água fluidificada, né, onde todos os membros que participaram da reunião irão irão consumi-la. A prece final é um momento de doação nosso. É um momento onde nós iremos vibrar em favor do nosso lar, iremos vibrar em favor de todos os nossos familiares, onde nós iremos vibrar em favor de toda a nossa comunidade, de toda a nossa humanidade, pedindo a Deus pelos espíritos desencarnados, pelos sofredores, pelos nossos amigos, por todos aqueles que já partiram do plano físico. É um momento de doação, onde nós iremos vibrar com todo o nosso amor a esses irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. E lembrando de vibrar também pela nossa família, né? E este momento de comunhão nossa com a nossa família, com os espíritos benfeitores, traz uma harmonia, um equilíbrio dentro do nosso lar que vai favorecer a todos nós, tanto aqueles que estão participando do Evangelho, quanto aqueles que às vezes ainda não estão se sentindo confortáveis ao estudo, mas que uma hora, quem sabe, ele aceita o convite e participa do Evangelho com a família, não é mesmo? Um cuidado que nós devemos ter em relação ao Evangelho é que em algumas pessoas podem ter um pouco mais de sensibilidade e durante o estudo perceber que tem algum espírito querendo fazer alguma comunicação. Nós sugerimos
que seja feita uma prece, né, onde é pedido aos espíritos benfeitores que encaminhe esse espírito que esteja lhe querendo comunicar, que ele seja encaminhado a um centro espírita, e lá no centro espírita ele vai receber toda a orientação, todo o esclarecimento necessário, porque dentro de um lar nós estamos estudando o Evangelho. Não é para ter nenhuma manifestação mediúnica, tá? A orientação com os espíritos são realizadas lá no centro espírita. Então, dentro do lar é um momento de estudo, que tenhamos consciência disso para sabermos nos comportar se se vier acontecer uma situação parecida com essa. Quanto tempo que nós podemos estar reunidos? Nós podemos de 15 a 30 minutos estarmos reunidos para o estudo do Evangelho no lar. Não precisa ser um tempo muito longo para não se tornar também cansativo, ainda mais se tiver criança participando do estudo. Então, nós podemos de 15 a 30 minutos estar realizando o estudo do Evangelho no lar. Desde a prece inicial, a água fluidificada, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com comentário, a leitura de algum outro livro espírita com comentários, a prece final, quando bebemos a água fluidificada, até o encerramento de 30 a 35 minutos. Então, não é um momento muito longo, né? E são momentos que nós estamos nos colocando também em comunhão com o bem, em comunhão com o amor, quando nós estamos em vibração, em sintonia com os espíritos benfeitores. O Evangelho é amor. Amor é respeito, é dedicação, é entrega, é doação. Evangelho no lar é esse momento em que todos nós estamos em sintonia com o alto. Estamos fazendo como Jesus nos ensinou lá atrás, né? A estarmos com os nossos familiares, buscando ter essa harmonização dentro do nosso lar. Nos dias que estão tão difíceis, que sejamos nós a diferença, que sejamos nós aqueles que temos o amor dentro do nosso lar e que esse amor possa ser estendido a muitos outros lares, né? Que nós possamos ter condições de auxiliar a quem quer que chega dentro do nosso lar, nos orientando inclusive a realizar o Evangelho do lar dentro dos seus lares. Que nós possamos todos confiar sempre em Deus, em sua bondade, em seu amor por nós, e que naqueles lares que nós soubermos onde ainda está tendo muitas desarmonias, muitos conflitos familiares, né, que possamos orar em favor deles e orientar também, se for o caso, as famílias a realizar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar pode ser considerado como uma terapia de amor, não é verdade? Então, que todos nós possamos ter uma boa noite, que possamos refletir com carinho sobre o quanto o Evangelho no lar pode nos trazer tranquilidade, entendimento, sabedoria das leis de Deus, mas principalmente da lei de amor que Jesus veio trazer a cada um de nós há mais de 2000 anos. Que todos nós tenhamos uma boa noite, que fiquemos em paz.